Bom dia. Bom dia, Úrsula. Oi, Fran. Oi, Jéssica. Começando hoje com Rosa Passos. E aí, Mauro? Essa música se chama Juras, é muito linda. Rosa Passos é uma comparação de estética, assim, seria o João Gilberto, assim, sabe? Tanto Rosa Passos está pro Bossa Nova quanto o João Gilberto. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jaque. Oi, Rosana. Eu adoro ela. Ela tem esse violão jazzístico, assim, é muito bacana. Bom dia, Anel. Oi, Karim. Se puderem, depois ouçam essa música Juras, é muito linda. Oi, Rosa, tudo bem? Oi, Cris. Tudo bem. Então vamos lá. Então a gente está lendo o livro Tishnaha, né? Seguindo as pegadas do Buda, pela editora Bodh Gaya, tradução do Enio Burgos. Eu estou lendo, então, a minha proposta é ler os 81 capítulos, a gente está no capítulo 22, vou levar 81 dias, ou talvez 82, talvez, com alguma complementação que seja necessária. E a minha ideia foi justamente trazer um pouco da história do Buda através de uma lente de um mestre do budismo vietnamita, Zen, né? Que ele traz uma outra abordagem, assim, nem melhor nem pior, entende? É uma abordagem apenas, né? E a abordagem que ele traz, ele torna o Siddhartha, né? Agora ele já está Buda aqui, ele torna o Siddhartha como um ser mais próximo de nós, assim, mais palpável, assim, o que pode facilitar talvez o entendimento do que é um Buda, né? Então hoje começa com Girando a Roda do Dharma, né? Lembra que eu falei dos giros da Roda do Dharma, que são 3, né, na história, pelo menos é o que alguns autores dizem, e aí hoje ele começa, já é com uma visão do Asadi. Asadi era um daqueles 5 ascetas, né, que estavam com eles lá, aquele pessoal que estava cometendo a automortificação, né, para atingir a liberação, a iluminação, e eles vão embora, abandonam o Siddhartha, né, eles ficam meio de birra, assim. E aí então agora o Asadi, esse já está na sanga do Buda, o Buda já está há 10 anos como Buda, né, e ele vai contar como é que foi aquele momento. Tá? Então, girando a roda do Dharma. Asadi praticava o caminho da austeridade no Parque dos Cervos. Um dia, após sua meditação, notou um monge aproximando-se ao longe. Lembro que o Siddhartha, o Buda saiu lá ontem, né? Ele saiu ontem para nós, né? Levou dias caminhando. Saiu lá da floresta com as crianças e se encaminhou para encontrar essas pessoas e a família dele. À medida que o estranho foi chegando mais perto, percebeu-se tratar-se de Siddhartha e rapidamente avisou os 4 amigos. Badia disse: Siddhartha abandonou o caminho pela metade. Comeu arroz, bebeu leite e esteve com as crianças do vilarejo. Ele realmente nos decepcionou. Penso que não deveríamos sequer cumprimentá-lo. Assim, os 5 amigos concordaram em não ir ao encontro de Siddhartha, no portão do parque. Decidiram também que não iriam levantar e cumprimentá-lo se ele entrasse no Parque dos Cervos por conta própria. O que aconteceu, porém, foi inteiramente diferente. Quando Siddhartha entrou pelo portão, os 5 companheiros ascetas ficaram tão impressionados com sua postura radiante que todos se ergueram ao mesmo tempo. Siddhartha parecia estar circundado por uma aura de luz. Isso eu já comentei, né? É muito difícil tu ficar
indiferente quando chega uma pessoa dessas assim perto de ti. Tu não, é complicado, assim, tu sente uma onda de energia assim que bate no teu peito, né? É muito bonito de sentir. Cada passo ou gesto do andarilho revelava uma rara força espiritual. Seu olhar penetrante acabou com a intenção deles de esnobá-lo. Kondana correu para ele e pegou sua tigela de mendigar. Mahanama serviu água para que Siddhartha pudesse lavar suas mãos e pés. Badia levou um banquinho para ele se sentar. Vapa achou um leque de folhas de palmeira e começou a abaná-lo. Aí eu acho que o Tishnarã deu uma exagerada, assim, né? A Sadi ficou de pé lateralmente sem saber o que fazer. Então eu acho que ele quis mostrar, assim, acho que o quanto ele respeita, né? E nós, a gente respeita, mas quando ele respeita aquele momento, assim, daí tinha alguém abanando, ele cria uma situação. Enfim. Depois que Siddhartha lavou suas mãos e pés, a Sadi percebeu que poderia encher a tigela com água fresca e oferecer-lhe. Eu lembro que essa mesma tigela se usa para tudo, né? Tu come, tu bebe, tu lava as mãos e tal. É super sustentável. Os 5 amigos sentaram-se em um círculo ao redor de Siddhartha, que olhou amavelmente para eles e disse: meus irmãos, encontrei o caminho e mostrarei a vocês. Já sem indiretas, né? A Sadi meio acreditava e meio duvidava daquelas palavras. Talvez os outros sentissem o mesmo, pois nenhum deles falou por um longo período. Então Kondana precipitou-se dizendo: Gotama, você abandonou o caminho pelo meio, comeu arroz, bebeu leite e desperdiçou o tempo com as crianças do vilarejo. Como pode ter encontrado o caminho da liberação? Siddhartha olhou nos olhos de Kondana e perguntou: amigo, você me conhece há muito tempo. Durante todo esse período, alguma vez menti para você? Kondana admitiu que não. De fato, Siddhartha, nunca ouvi você falar nada que não fosse a verdade. O Buda disse: então, por favor, ouçam, meus amigos. Encontrei o grande caminho e vou mostrá-lo a vocês, que serão os primeiros a ouvir o meu ensinamento. Esse Dharma não é fruto do pensamento, é fruto da consciência direta. Ouçam serenamente com toda a sua consciência. Gente, essa frase parece... aí está o mestre colocando. Aí é o Tishnarã, que é um Arhat, né? Vocês vão descobrir o que é daqui a pouco, que é um mestre de verdade, né? Que atinge esse conhecimento, que só ele pode pegar e dizer assim, isso é fruto da experiência direta, né? E não é fruto do pensamento. Olha a diferença do pensamento e experiência direta. Então ontem na aula do grupo Desperte, eu estava falando para o pessoal, na aula ontem à noite, que quando tu senta em meditação e tu ultrapassa aquele início de perseverança, que tu ultrapassa o início de coragem, atenção plena, visão clara, e percebe que tudo isso aí não é grande coisa ao mesmo tempo, tu vai passar por esses pensamentos e tu vai chegar num nível de consciência, de experiência. Toda vez que eu sento em meditação, vocês que estão praticando meditação, e que eu sei que tem uma galera aí que pratica, quase todos aí praticam, e que tu sente uma dor no corpo, que tu sente uma indisposição, tu sente dúvida, tu sente vontade de levantar e sair, o que tu sentir, tá? Seja no corpo ou seja na mente, é uma experiência que tem que ser vivida. E se tu não passar por isso, tu vai continuar repetindo essa experiência até que tu entenda e se livre dela. Então o Siddhartha está dizendo aqui isso, o Buda está dizendo que não é fruto de um pensamento cognitivo, especulativo, é fruto da experiência direta, ele passou por tudo isso. É muito incrível isso, muito incrível. Continuem praticando que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. A voz do Buda estava repleta de tal autoridade espiritual, que seus 5 amigos juntaram as palmas das mãos e olharam para ele. Kondana falou por todos: por favor, amigo Gotama, tenha compaixão e nos ensine o caminho. O Buda começou serenamente: meus irmãos, há 2 extremos que a pessoa no caminho deve evitar. Um é ligar-se aos prazeres sensuais e o outro é praticar austeridades que privem o corpo de suas necessidades básicas. Tanto um quanto o outro extremo conduzem ao fracasso. O caminho que descobri é o caminho do meio, que evita ambos os extremos e tem a capacidade de levar à compreensão, à liberação e à paz. Aí ele já tem que entender que quando ele está falando para essas figuras, ele está falando para pessoas que já são assim, ó, eles estão com tudo para atingir, entendeu? Não é uma pessoa que ele encontrou no caminho ali, vou ensinar para vocês, né?
E parece simplificado o ensinamento, mas não é. A gente está estudando, as pessoas estudam há 2.600 anos e não se tem uma visão ainda clara de toda a compreensão de tudo que ele atingiu. Se vocês começarem a entrar para esse mundo, tem milhares de textos que ele deixou, tem 84 mil textos que estão sendo estudados e muita gente ainda não penetrou na verdade. A verdade é essa, a gente não entendeu tudo que ele disse. Aqui é um resuminho, não é nada, sabe? E mesmo assim é muito importante. Então ele vai dizer para essas pessoas, a liberação e a paz é o nobre caminho óctuplo da correta compreensão. Aí, para quem é aí a turma do budismo, aí, correta compreensão é Prajnaparamita, é a percepção da vacuidade. Né? Então, caminho óctuplo, correta compreensão, correto pensamento, correta fala, correta ação, correto modo de vida, correto esforço, corretamente atenta e correta concentração. Né? Então, no caminho óctuplo, as pessoas acham que a gente só senta em meditação e já sai meditando. Não, se tu não tiver uma vida, pelo menos com alguma ética, alguma coisa assim, ele vai colocar a meditação, que é a jhana, ele vai colocar lá no 7º ponto. É só depois que tu tiver um caminho mais ou menos organizado. Tu cuidar o que tu pensa, o que tu fala, como tu age. Eu segui este nobre caminho óctuplo e realizei a compreensão, a liberação e a paz. Irmãos, por que eu chamo de caminho correto? Eu chamo de caminho correto porque ele não evita ou nega o sofrimento, mas aponta para a direta confrontação com o sofrimento como meio de superá-lo. O nobre caminho óctuplo é o caminho de viver consciente. A mente atenta é a sua fundação. Ao praticar a mente atenta, vocês podem desenvolver a concentração que os habilitará a alcançar a compreensão. Então a mente atenta é simplesmente estar atento ao momento presente. O dia inteiro, não é só quando senta em meditação. É o tempo todo. Tu observar as coisas que estão acontecendo e perceber a experiência direta naquilo que está trazendo para a tua mente e para o teu corpo. O tempo todo. E não reagindo a essas experiências como se fossem manifestações sólidas. Eu sou aquilo, eu sou aquele que reage assim. Eu vou trazendo isso para ver se pega em vocês. Né? Irmãos, há 4 verdades. Aí ele vai falar do quarto do caminho, do 4 nobres verdades. Né? A existência do sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Eu as chamo de as 4 nobres verdades. A primeira é a existência do sofrimento. Nascimento, envelhecimento, doença e morte são sofrimento. Tristeza, raiva, ciúme, preocupação, ansiedade, medo, desespero são sofrimento. Separação dos entes amados é sofrimento. A associação com aqueles que odiamos é sofrimento. Desejo, apego, adesão a 5 agregados é sofrimento. Os 5 agregados, vocês lembram, né, para quem está acompanhando? Os 5 agregados é a forma, né, que é corpo, de alguma maneira. Forma, sensação, percepção, formação mental, aquilo que eu começo a criar como hábitos, né, que eu vou chamar de eu, né, e consciência. Esses são os 5 agregados. Isso forma aquilo que a gente chama de eu. Tá? Irmãos, a segunda verdade é a causa do sofrimento. Devido à ignorância, as pessoas não podem ver a verdade da vida e ficam presas às chamas do desejo, da raiva, dos ciúmes, da mágoa, aborrecimento, medo e desespero. Aqui eu vou fazer um parênteses bem curtinho. Quando ele fala em sofrimento, quando foi traduzida a palavra dukkha, que é D-U-K-K-H-A, né, do sânscrito, dukh essa raiz dukh, ela na verdade é desequilíbrio, é um eixo. Ele estava olhando para uma carroça, é como se fosse o eixo de uma carroça puxada por búfalos. Aquilo se chama dukh. E aí ela estava em desequilíbrio, uma roda estava meio que mais torta que a outra, assim, né? Então aquele eixo em desequilíbrio, ele foi chamar que aquilo, quando a pessoa está em desequilíbrio, a pessoa sofre. Então foi traduzido para o português como sofrimento. Né? Fica uma palavra meio forte, assim, porque tem uma relação muito católica com isso, né? Então a gente meio que se assusta, assim. A segunda nobre verdade é a causa do sofrimento. Devido à ignorância, as pessoas não podem ver a verdade da vida e ficam presas nas chamas do desejo. Irmãos, a terceira nobre verdade é a cessação do sofrimento. Compreender a verdade da vida gera a cessação de toda aflição e lamentação, fazendo surgir a paz e a alegria. Irmãos, a quarta verdade é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. É o nobre caminho óctuplo, o qual acabo de explicar. O nobre caminho óctuplo é nutrido por viver em mente atenta. A mente atenta conduz à concentração
e a compreensão, o que libera vocês de toda dor e lamento, gerando paz e alegria. Quando ele diz compreensão aqui, gente, e a gente está falando de um termo que é Prajna Paramita, que é a compreensão da vacuidade do universo, isso é um estudo para 10 anos, para vocês terem uma ideia. Mas a gente chega lá. Enquanto Siddhartha estava explanando as 4 nobres verdades, Kondana repentinamente sentiu uma grande luz acendendo dentro de seu coração. Ele pôde então provar a liberação que buscava fazia tempo. Sua face brilhou de alegria. O Buda apontou para ele e gritou: Kondana, você conseguiu. Você conseguiu. Kondana uniu as palmas das mãos e inclinou-se diante do Buda. Com o mais profundo respeito, ele falou: Venerável Gotama, por favor, aceite-me como seu discípulo. Eu sei que sob sua orientação alcançarei o grande despertar. Juntando as palmas das mãos, os 4 monges inclinaram-se até os pés do Buda e também pediram para serem aceitos como discípulos. Siddhartha Gautama fez seus amigos erguerem-se. Depois se levantaram novamente e disse: Irmãos, as crianças do vilarejo de Uruvela deram meu nome de Buda. Se lhes aprouver, igualmente vocês podem me chamar assim. Kondana perguntou: Buda não significa aquele que está desperto? Sim, correto. E denominaram o caminho que descobri como o caminho do despertar. Lembra de ontem, né, das crianças explicando o que é Buda, o que é árvore bode e tal. O que vocês acham desses nomes? Aquele que está desperto, o caminho do despertar, maravilha. Esses nomes são verdadeiros, ainda que simples. Nós ficaremos felizes em chamá-lo de Buda. Buda é também uma coisa que eu acho que eu não falei aquele dia. No Tibete não se chama Buda, se chama Shangye, né, com S-A-N-G-Y-E, mas isso é uma pronúncia, né? A palavra tem duas formas, são 2 palavras, mas Sangye, porque não existe a palavra Buda no Tibete. Significa isso também, honrado, alguém que alcançou. Os 5 monges foram unânimes em aceitar Gautama como seu professor e chamá-lo de Buda. Siddhartha sorriu para eles. Por favor, irmãos, pratiquem com um espírito aberto e inteligente. Então, em 3 meses, vocês alcançarão o fruto da liberação. 3 meses, gente. O Buda permaneceu em Isipatana para guiar seus 5 amigos. Seguindo seus ensinamentos, eles desistiram da prática de austeridades, né, da automortificação do corpo. Né. Todos os dias, 3 monges mendigavam alimentos e retornavam para compartilhar as oferendas com os outros 3. O Buda deu-lhes atenção individual, habilitando cada monge a galgar rápido progresso. Agora tu imagina, né? Tu tem um retirozinho assim, básico, né? Direto com a fonte, assim. Isso é pá, sabe? Isso é muito incrível. Ele lhes falou sobre a natureza impermanente. Às vezes eu vou outro parênteses, eu adoro os parênteses. Às vezes eu me aperto aqui, né, com alguma coisa e eu mando um WhatsApp para imagina os monges mandando um WhatsApp para o Buda. Eu mando um WhatsApp para os monges que me guiam, assim, né, que me dão orientação. Então, às vezes eu mando para o Dengaku, para o monge Dengaku, que me ordenou como preceitado no Zen budismo japonês. Às vezes eu mando para a monja Shoden, às vezes eu mando para a monja Choren em São Paulo, às vezes eu mando para a monja Kakuzen em Brasília. E esse tempo a monja Kakuzen me mandou um áudio longo, assim, porque ela adora mandar áudio. E é de uma voz, alguns aqui ouviram esse áudio porque eu botei no grupo, assim, de uma lindeza, de uma fluidez, de uma limpeza, assim, que a gente percebe que a pessoa alcançou, sabe? A gente vê, daí ela manda aquilo, tu passa dias se alimentando só com aquele áudio, tu fica... É maravilhoso, só de ouvir a voz, assim. O áudio dela é lindo, vocês não fazem ideia. Isso que eu mandei um áudio cumprimentando ela do aniversário dela. E o presente que ela manda com uma resposta que é chocante, assim. Chocante. Só uma mestra consegue fazer isso. Ele lhes falou sobre a natureza impermanente e desprovida do eu. Então, impermanência, né? Mais adiante eu vou continuar falando sobre a impermanência porque é super importante. E desprovida de eu vou dando esses pitacos, assim. Porque eu teria que fazer uma coisa mais... para vocês não se assustarem tanto, de todas as coisas. Ele os ensinou a olharem para os 5 agregados, né, os 5 rios fluindo constantemente, os quais possuem nada que possa ser considerado separado ou permanente. Os 5 agregados eram corpo, sentimentos, percepções, formações mentais e consciência.
Nesse curso Noias que eu lancei ali, que começa agora em setembro, dia 22, quem quiser tá aí no link da bio, eu vou falar sobre isso e vou me aprofundar. Vou ficar então 1h30, né, do tempo assim falando sobre isso, um encontro inteiro, tentando mostrar para vocês por que ele não é separado, não é permanente, por que vocês estão presos a essas construções mentais de eu, né? Então quem quiser ali para se inscrever, eu vou adorar. Você sabe que eu adoro falar sobre isso e vou adorar ajudar vocês. Meditando sobre os 5 agregados dentro de si mesmo, viram a íntima e maravilhosa conexão entre eles mesmos e tudo no universo. Graças à diligência deles, todos realizaram o caminho. O primeiro a atingir o despertar foi Kondana. Posteriormente seguido por Vapi-Badia. Logo em seguida, Mahanama. E a Sadi também obtiveram a condição de Arhats. Arhats, em sânscrito, é um mestre espiritual. Ele não é um Buda. Ele não vai chegar a Buda. Tá? Por quê? Porque o Buda chegou a essa condição observando somente e descobriu toda essa composição da liberação. Ele descobre por si só. Um Arhat ele aprendeu, né, com outro. Então ele não é um Buda porque ele não descobriu por si só. Ele ainda tem algumas coisinhas ali que tem que resolver. Tá? Então tem os Arhats por aí. Em grande alegria o Buda lhes disse: agora nós temos uma comunidade real, a qual denominaremos de nossa Sangha. Então eu tenho a minha Sangha, né? Tenho minha Sangha constituída pelas pessoas que me seguem, né? E Sangha ela pode ser de leigos e de monásticos, né? Então eu pertenço a uma Sangha de monásticos, né? Que eu estou inserido dentro do budismo Zen, né? Em que nós temos nosso grupinho de Whats, assim, só dos monges e preceitados, né? Então eu estou numa Sangha de monásticos, né? E estou a Sangha de leigos, que é a Sangha que compõe o grupo que eu dou aula, né? Que me apoiam, que estão aqui agora, vocês de alguma forma são uma Sangha flutuante, mas as pessoas me apoiam para isso, né? Isso vocês acham que é pouco, mas existe uma paramita, uma perfeição no budismo que se chama Silas. Silas é generosidade. Toda vez que vocês levantam de manhã, e mesmo que vocês se beneficiem com esse texto, vocês estão doando da generosidade de vocês para que eu também prossiga na minha caminhada. Então isso é muito generoso da parte de vocês. Isso dá muitos méritos a vocês, sabiam? No budismo o mérito é muito importante. Última frase do dia então. A Sangha é a comunidade daqueles que vivem em harmonia e consciência. Nós devemos levar as sementes do despertar e semeá-las por todos os lugares. É isso aí por hoje. Então amanhã é o capítulo 23, Dharma Nectar. Agora ele começa, ele está no mundo, né? O Buda está começando a caminhar e ensinar. E vai ficando cada vez mais doido, assim. Não, eu sou apaixonado. Então, muito obrigado por hoje. Amanhã, então, 6h30. Se nada der errado, ou né, se a impermanência está aí, a gente não sabe. Mas, a princípio, se depender só de mim, eu estarei aqui. Ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que eu possa me tornar o caminho iluminado. Quando eu digo eu, é você também. Tá bem? Muito obrigado. E até amanhã.